né? Outro exercício de Enem. Vamos ver aqui, ó, né? Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para proteger circuitos eletrônicos, né? São dispositivos que são constituídos em um material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, que se funde quando percorre uma corrente elétrica igual ou maior do que aquelas que são capazes de suportar. O quadro a seguir representa uma série de fusíveis e valores decorrentes que eles suportados. Um farol, né, usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência e opera com 36 volts. Dois faróis são ligados separadamente, com um fusível em cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los junto em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a produção do novo circuito é dessa cor aqui, conforme essa tabela aqui. Bem, eu elaborei para vocês um pequeno experimento, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Espero que vocês entendam o que esse exercício quer mostrar para vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então, nesse exercício do Enem, ele faz uma coisa relativamente simples. Ele fala para nós que um fusível, ele está alimentando um farol, certo? Então, como é que seria a ligação na realidade? Seria dessa forma aqui, ó. Você teria o fusível, certo? Então, ó, eu tenho aqui, só dar uma limpada aqui na minha mesa, né? Você teria essa situação aqui, ó. Tipo, aqui eu tenho o negativo, aqui eu tenho o positivo, certo? E o fusível, que é esse carinha, ele estaria, certo? No caso, alimentando o farol. Então, seria dessa forma aqui, né? Ó, como eu estou fazendo nessa questão. Mas por algum motivo, ali na estrada, o cara queimou o fusível, né? Como esse é o caso aqui. Eu, por exemplo, esse fusível está queimado, né? E não está passando. E ele fez uma situação de emergência, né? No caso, ele pegou, né, nessa situação, ele utilizou um fusível desse, né, para alimentar dois farol. Então, como é que seria isso, né? É como se eu tivesse, por exemplo, essa situação aqui. Eu teria isso, né, nesse exercício do Enem, eu teria essa situação. Ele fez uma GAMPS, né, de tal forma que eu tivesse isso aqui, ó, certo? Ele fez isso, ó, ele pegou uma ligação paralela, né, que na verdade a paralela é isso aqui, ó, que ele tá fazendo, ele tá ligando o mesmo fio, né, no mesmo ponto, no mesmo nó, esse cara aqui, e tá ligando o mesmo nó esse outro nosso amiguinho aqui, certo? Dá pra perceber bem certinho ali, né? Aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui nessa lâmpada, neste caso, tá? Essa aqui é uma lâmpada um pouquinho diferente, o negativo, um polo dela é lateral, o outro polo é aqui embaixo, tá? Por isso que ela é dessa forma aqui. Então, com isso aqui, você teria a ligação, né? Olha ali, ó, passando pelo fusível, certo? É isso que o exercício está pedindo. Bem, mas meu intuito nessa situação aqui, pessoal, é demonstrar para vocês o que acontece com a corrente, né? E para isso, eu tenho aqui do lado o meu multímetro, certo? Então, se eu, por exemplo, utilizar apenas uma lâmpada, né? O que acontece com a corrente elétrica? Bem, para ligar o multímetro, no caso na função amperímetro, eu coloquei esse cara aqui na função amperímetro e eu tenho que lembrar que na função amperímetro a corrente elétrica tem que passar pelo equipamento, né? É a chamada ligação em série. Então o que eu faço? A corrente elétrica no sentido convencional vem, passa pelo equipamento, certo? E nesse outro borne aqui, eu venho aqui e termino o circuito elétrico,
né? Olha ali, ó. Perceba que a corrente que está passando neste caso ali, ó, é 4.10 amperes, certo? Se eu ligar duas lâmpadas, que nem ele está falando ali para nós, né? Ele está ligando esses duas lâmpadas dessa forma aqui, né? Ele fez isso. Ele fez essa situação aqui, ó. Certo? Deixa eu só terminar de fazer minha gambiarrinha aqui, né? Ele fez isso aqui, ó. Ó. O negativo, se o vermelho tá ligado na bateria, certo? E na outra ponta do perímetro eu vou ligar aqui, ó, né? Veja que a corrente, no caso, tá quase o dobro, né? Dá um pouquinho de diferença porque minha bateria não fornece toda a corrente necessária. Vai perceber que ela começa a diminuir por causa que, né, a carga dela começa a diminuir também, certo? Mas percebam que a corrente praticamente dobra, né? Então esse é o desafio. Qual é o valor do fusível que eu tenho que colocar, né? Bem, gente, como é que funciona a questão do fusível, né? O fusível, ele sempre deve proteger o circuito. Então, o que acontece? Todo fusível, ele tem uma numeração e ele, quando atinge essa numeração, que é a quantidade de corrente, né? Corrente que está aqui, ele sempre irá fundir, né? Ele irá queimar. Então, quando ele chega, por exemplo, nesse meu caso, esse fusível aqui é de 15 amperes, quando ele chega a 15, ele queima, certo? Se eu deixar um fusível muito grande, ele perde a sua função principal, que é de proteger o circuito. Então, eu tenho que trabalhar com um valor sempre próximo ao valor de corrente. Neste meu caso aqui, se eu fosse fazer essa minha ligação, né, percebam que esses dois faróis aqui, esses duas lâmpadas, estão consumindo aproximadamente 8 amperes. Então, eu teria que colocar por exemplo, né, eu percebo que comercialmente a gente compra fusíveis de 5, 7,5, 10 e assim por diante. Então, o fusível, por exemplo, mais adequado seria esse vermelhinho aqui, né? Se eu colocasse esse laranjinha, né, que ele é de 7,5, iria queimar. Se eu colocar o fusível de 10, ele vai suportar a carga e fazer a proteção dele, que é de proteger o circuito e fazer meu carro não pegar fogo. Beleza? Estamos aí então. Esse é o exercício do Enem. Veja que o Enem ele é uma prova, né, que ela pede para você resolver problemas, que é justamente uma das competências e habilidades que todo ser humano, né, todo estudante do ensino médio deve ter, né, após sair do ensino de educação básica. Beleza? Então vamos voltar lá à nossa resolução do nosso exercício. Olá, pessoal. Então, após a aula, né, após vocês terem visto lá a ilustração do exemplo, vamos resolver o exercício então, né? Então, vocês perceberam, né, que a corrente, na verdade, ela dobrou, né? Por que que dobrou? Porque, na realidade, a potência da lâmpada dobrou, certo? Então, duas coisas importantes, né? O que depende a potência? Se vocês lembrarem das fórmulas envolvidas, né, tu vai perceber que a potência, na verdade, ela depende disso aqui, ó. Lembra do peru, certo? Porque a potência, ela faz parte do quarteto. Da potência, que é o watts, da corrente elétrica, que é o ampere, do ohms e do volt, certo? Então, depende disso aqui. E se você observar aqui, o que ele quer saber em relação ao fusível, o fusível depende basicamente da corrente elétrica, certo? Se eu souber a corrente, eu mato o meu problema. Então, veja as informações que foram dadas no meu exercício. Ele me deu, na realidade, a potência de cada lâmpada e me deu, na realidade, a tensão das lâmpadas, né? Então, como ele, na verdade, ele juntou as lâmpadas conforme mostrado no exemplo, na realidade representa que a potência será 55 watts de uma lâmpada mais 55 watts da segunda lâmpada, ou seja, a potência total será de 110 watts.
E vocês perceberam que o brilho da lâmpada não mudou, né? Vocês perceberam que o brilho delas não mudou. Quer dizer que a tensão que elas receberam é exatamente o mesmo, ou seja, 36 volts, certo? Qual forma que eu posso utilizar para poder determinar a potência, a corrente e a tensão? Né? Qual fórmula que eu utilizo? Se vocês lembraram muito bem, π, certo? É ela mesmo. Então, utilizamos o π. P igual a I vezes U, certo? Ou seja, 110 é igual a I por 36. Se eu passar dividindo para o outro lado, nós vamos ter 110 dividido por 36, que vai dar aproximadamente 3,0, acho que vai dar 3,06, 3,04, aproximadamente 3. Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui. 3,06, exatamente, 3,06 amperes. Né? Se vocês já visitaram o nosso canal, vocês perceberam que os fusíveis eles suportam até a corrente determinada por aqui, né? Então, se eu colocar um fusível, por exemplo, de 1,5, ele vai queimar. Se colocar de 2,5, ele vai queimar. Se colocar de 5, de 7,5, de 10, ele não irá queimar. Só que o fusível ele tem que proteger o circuito, certo? Então, ele tem que estar mais próximo da carga nominal, no caso de 3,06. Então, o circuito mais adequado é o laranja. Alternativa C. Beleza? Então, tá aí o nosso exercício do Enem, né? E agora, gente, ó, uma questãozinha aqui, ó. Questãozinha da Federal, certo? Federal aqui do nosso querido Paraná. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Né, uma questão que envolve interpretação de gráfico, né? Um pesquisador produziu um novo material para investigar suas implicações tecnológicas e estudou o comportamento elétrico de um objeto cilíndrico feito deste material. Aplica-se diversos valores de tensão, né, de potencial elétrico, ΔV, a esse objeto e mediu-se a corrente elétrica I que circulou por ele. Obteve-se esse gráfico aqui. Então, normalmente acontece isso, os materiais eles têm zonas, né, comportamentos de valores ômicos e não ômicos, né? E ele vem as alternativas aqui, né? Essa somatória disfarçada aqui. Vamos lá. Primeira parte, né? Primeira afirmação. O objeto apresenta comportamento ômico apenas para diferente potencial entre 0 e 1, né? E assim vai indo. Se você observar, ele pede para assinalar quais são as alternativas corretas e assim por diante, né? Então, vamos analisar uma por uma. O objeto apresenta comportamento ômico apenas para diferente potencial entre 0 e 1, né? Lembrando que comportamento ômico. Comportamento ômico é aquela que obedece o URI. Como é que eu identifico isso? Através do gráfico, certo? Então, eu vou ter que analisar através do gráfico. Como é que é o gráfico de comportamento ômico? Assim, ó, U, I, reto, certo? E isso quer dizer que a resistência, ela é uma constante, certo? É justamente aqui, ó, se você analisar esse comportamento entre 0 e 1, é uma reta, certo? Então, quer dizer que essa alternativa é verdadeira. 2. Quando submetido a uma diferença de potencial de 4 volts, a resistência elétrica vale 20 ohms. Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 4 volts, eu tenho que saber se a resistência elétrica é 20 ohms. O que eu vou fazer? Gente, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o URI. O URI salva a vida da gente, certo? Isso foi melhor daqui. O URI salva a vida. O que eu vou fazer, ó? 4 vai ser igual ao R que eu vou achar e o valor do I. Aqui, pessoal, isso aqui está em miliampere, né? A parte de miliampere, gente, são daquela parte dos prefixos, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, né? Tudo que é mili, eu vou fazer uma divisão por 1000, certo? Então, na realidade, se vocês lembrarem aqui, isso aqui é a mesma coisa, na realidade, que 0,2 amperes. Aqui, na verdade, é 0,1 ampere, correto? Nós temos isso. Então, é só vir aqui e fazer a continha. 0,2.
Se eu passar dividindo para o outro lado, isso aqui vai dar 20 ohms, né? Então quer dizer que isso aqui está correto também, certo? Vou analisar agora a 3. Para a diferença de potencial entre 1 volt e 3 volt, a resistência elétrica do objeto é constante. Ó, entre 1 volt e 3 volt, a resistência elétrica é uma constante, né? Bem, se é para ela ser constante, ela tinha que ser assim, ó, o gráfico, certo? Que nem na parte 0 e 1, certo? E não é, ela é uma constante, só que a corrente elétrica é constante. Então quer dizer que a corrente elétrica ela permanece constante, certo? Para a corrente elétrica permanecer constante, é só você analisar o seguinte, ó. A corrente permaneceu constante, mas o U foi aumentando, então quer dizer que o R foi aumentando aqui também. Então quer dizer que essa alternativa, na verdade, ela é falsa, certo? Falsa por causa que quem é constante nesse caso é a corrente, certo? Então a gente pode até justificar aqui falando o seguinte, que neste caso, quem é constante, nesse caso, né, é falsa, pois que na realidade quem é constante é a corrente elétrica, não é a resistência, certo? Ela é falsa por isso. E agora a gente pode fazer a 4. Quando aplicar uma diferença de potencial de 2 volts, a resistência elétrica é de 1 watt. Né? Então, o que eu vou fazer? Olha lá, gráfico de volta. 2 volts, certo? Eu sei que a corrente é isso aqui. O que eu faço? Pessoal, olha lá, deixa eu pegar uma canetinha legal. Ó. Posso aplicar a fórmula do π, certo? P igual a 0,1, certo? Que é a corrente, vezes a tensão que passa por ele, 2, certo? Olha lá, 0,2 watt. Não é o mesmo valor, né? Então quer dizer que esse cara ele é falso, uma falsa que nota de 3 pila. Aí, ó, falso. Então quer dizer que as alternativas corretas na realidade, elas são alternativa 1 e 2. Aí, ó. C de Cristo também, né? Beleza, gente? Então, ó, 3 questãozinha feita aí para nós, 2 do Enem e outra do Federal. Beleza, meus queridos? Até mais, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.